Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje falaremos a respeito de fatores climáticos, especificamente de correntes marítimas. Neste mapa, é possível observar os diversos tipos de clima existentes no mundo. Observe que na Península Escandinava, o clima se diverge da Península de Labrador, apesar das duas penínsulas se encontrarem em latitudes aproximadas. Vamos descobrir por que isso ocorre. Para entender, precisamos primeiro saber o que são correntes marítimas. As correntes marítimas podem ser consideradas autênticos rios de água salgada que se deslocam na própria massa líquida dos mares e dos oceanos, geradas pela inércia do movimento de rotação da Terra e pelos ventos. As correntes marítimas são responsáveis pelo transporte de grandes massas de água e detritos de um lugar a outro, às vezes pontos bem afastados. As correntes marítimas se movimentam por todos os oceanos do mundo, transportando calor, e por isso apresentam influência direta na pesca, na vida marinha e no clima em geral. A formação das correntes marítimas. As correntes marítimas se formam nas regiões intertropicais, onde se formam as correntes quentes, e nas regiões de altas latitudes, onde se formam as correntes frias. As correntes marítimas quentes, elas apresentam menor densidade, por serem quentes. As correntes marítimas frias se formam próximas às altas latitudes e, por isso, apresentam maior densidade. As correntes quentes formadas na região intertropical influenciam o clima, principalmente amenizando o frio nas regiões temperadas das altas latitudes. Observe que a corrente do Golfo, que se origina na região intertropical, ao se deslocar para a costa oeste da Europa, ameniza o clima das Ilhas Britânicas e da Península Escandinava, tornando o inverno dessas regiões menos rigorosos. Observe nessa imagem de satélite como é o movimento da corrente do Golfo. É possível observar a grande influência que ela exerce na costa oeste da Europa, influenciando principalmente as Ilhas Britânicas e a Península Escandinava. Observe também que nesta região da América do Norte há a presença da corrente fria de Labrador. Essa corrente torna essa região muito mais fria e os invernos bem mais rigorosos em relação à costa oeste da Europa. Como se formam as correntes frias? As correntes quentes, ao se aproximarem das altas latitudes, perdem calor e se tornam mais densas. Dessa forma, elas se tornam mais profundas e correm em direção às regiões intertropicais. Ao se aproximarem das regiões intertropicais, ocorre o fenômeno chamado de ressurgência, que é a ascensão dessas águas frias e profundas. Quando isso ocorre, uma série de nutrientes são carregados e, dessa forma, há uma rica fauna marinha se alimentando desses micro-organismos, tornando essas regiões onde ocorre a ressurgência excelentes áreas pesqueiras. Bom, as correntes frias, elas amenizam o clima das regiões intertropicais. Podemos observar, por exemplo, a corrente do Peru, que influencia diretamente o clima dessa região. O movimento de ressurgência que ocorre na costa do Peru torna esse lugar um excelente lugar para a prática pesqueira. Podemos observar também que a corrente do Peru, assim como a corrente de Benguela, por reter a umidade no oceano, interfere na formação dos desertos do Atacama e do deserto do Kalahari. Neste mapa, podemos observar o movimento das correntes marítimas. Veja que as correntes quentes formadas na região intertropical se dirigem às regiões de altas latitudes e as correntes frias formadas nas altas latitudes se dirigem à região intertropical. Dessa forma, o calor da região intertropical ameniza o frio das regiões de altas latitudes. E as regiões intertropicais também têm o seu calor amenizado pela presença das correntes frias.
o aquecimento global e seus efeitos sobre as correntes marítimas. O aumento da temperatura da Terra influencia diretamente na formação das correntes marítimas. Veja como. O aumento do derretimento de geleiras diminui a salinidade e a densidade dos oceanos, o que enfraquece a formação das correntes frias. Da mesma forma, o aumento da quantidade de água no oceano ocasiona o aumento da absorção de calor pelos oceanos e o aumento da liberação de calor para a atmosfera, fechando o ciclo de aumento da temperatura da Terra. O aquecimento global pode interferir na amenização das correntes frias em relação às regiões intertropicais e das correntes quentes em relação às regiões temperadas, ocasionando invernos mais frios nas regiões temperadas e verões ainda mais quentes nas regiões intertropicais. Obrigada pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC.